Meus irmãos e minhas irmãs, hoje, dia 19 de abril, segundo domingo da Páscoa. Agora nós vamos então viver este tempo pascal, acolhendo, contemplando, meditando, aprofundando esse mistério da vida que vence a morte. Aquele que morreu por nós vive para sempre. Ele é o Senhor. Estamos com o evangelista João, no capítulo 20, versículos 19 a 31. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas, por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio." E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos." Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: "Vimos o Senhor." Mas Tomé disse-lhes: "Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo na marca dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei." 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa. E Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: "A paz esteja convosco." Depois disse a Tomé: "Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado. Não sejas incrédulo, mas fiel." Tomé respondeu: "Meu Senhor e meu Deus." Jesus lhe disse: "Acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem ter visto." E Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos, que não estão escritos neste livro. Mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, o segundo domingo da Páscoa é conhecido desde São João Paulo II como o domingo da misericórdia. Misericórdia é o que o mundo precisa. Misericórdia é aquilo que realmente pode nos trazer paz interior. Misericórdia, que é o centro da mensagem evangélica, é o próprio nome de Deus que se revela plenamente em Jesus Cristo. O gesto do Pai de ressuscitar o seu Filho não deixa de ser um gesto de misericórdia, não é? Um gesto de amor, um gesto de salvação. Jesus ressuscitado, como vimos no Evangelho, para este segundo domingo da Páscoa, vai ao encontro dos seus. E ele se faz presente, e a sua presença causa alegria à comunidade reunida. Primeiro dia da semana, à tarde, quer dizer o dia da Eucaristia, o dia em que a comunidade se reúne para fazer a memória da sua paixão, da sua morte e da sua ressurreição. É Páscoa. E hoje, quem sabe, nós temos a oportunidade de perguntar: o que é a celebração da Eucaristia para nós? Um ato de piedade?
um ato de devoção, é uma celebração para a gente celebrar os 15 anos, ou coisa desse tipo, né? Uma celebração onde a gente vai para descarregar os nossos problemas, ou vai porque a gente gosta daquela missa, porque o padre canta, então ele faz um show, é um espetáculo. Infelizmente, se desvirtua cada vez mais o sentido da Eucaristia como memorial, como Páscoa, como gesto de salvação e lugar, se assim a gente pode dizer, evento onde nós bebemos a nossa salvação, a fonte para a nossa vida, hoje e para toda a eternidade. Primeiro, o ressuscitado é o crucificado. Primeira constatação. Basta ver os sinais dos cravos nas mãos, nos pés e o lado aberto. Isto significa, ele está vitorioso. São os sinais de vitória. Sua ressurreição é obra admirável. Sua ressurreição é obra admirável. Obra que o Senhor realizou aos nossos olhos, aos olhos da fé. Segundo, agora ele vive, e ele vive para sempre. Nenhuma barreira poderá limitá-lo, nenhuma barreira poderá detê-lo. As portas estão fechadas. Para Jesus ressuscitado não tem porta fechada, não tem janela fechada. Isso denota o novo estado do ressuscitado. Ele é presença em todos os lugares. É assim que é Deus. Terceiro, ele comunica a paz e envia para a missão. E pensar que muitos querem, armar o povo, muitos acham que a paz é fruto, de armamentos, de defesa pessoal, mas a gente sabe que essa paz que muitos querem com armas, ela não leva a lugar nenhum, ela simplesmente desencadeia a violência. Nós que cremos, buscamos a paz que o ressuscitado dá. Desarmamento total, abertura total diante dele. E o que é a paz na Bíblia? A paz na Bíblia é a plenitude dos dons, dos bens messiânicos. É saúde. E quanto que nós precisamos de saúde? É trabalho, é moradia, é alegria. Missão, portanto, que a igreja continua, missão de Jesus, de reconciliar, de oferecer o perdão que acontece naqueles que acolhem toda a força no Espírito do ressuscitado, onde o projeto de Deus vai sempre ganhando espaço, ganhando adesão. O projeto de Deus que é amor generoso e gratuito, e não para alguns privilegiados, se assim a gente pode dizer, mas para a humanidade toda. Capaz é esse projeto de pôr fim a um mundo egoísta, a um mundo da mentira, do armamento, do fechamento, das buscas de prazer pessoal e tantas outras situações. Então, para isto, é preciso acolher Jesus. É preciso fazer a experiência dele ressuscitado. Só assim venceremos estas coisas. Nesse contexto aparece aí, a gente pode dizer, a missão da igreja. Ela continua Jesus, promovendo o reino, pela qual ele deu a sua vida e ela tem que dar a sua vida. Ou seja, promovendo a vida, superando todas as diferenças, todos os preconceitos, reconciliando, aproximando a humanidade toda. Então, essa igreja que, com o Papa Francisco, hoje mais do que nunca, busca esse reconhecimento de cada homem, de cada mulher, na sua dignidade, como filho e filha de Deus. Essa igreja, que somos nós, na força do ressuscitado, que precisa mostrar já, agora, a força de um mundo novo. Quarto ponto, muitos não acreditaram e não acreditam até hoje que Jesus ressuscitou. E como o apóstolo Tomé, querem provas materiais,
provas concretas. Tomé, então, pode ser comparado aos membros da comunidade que não aceitam o testemunho dos irmãos. Vimos o Senhor. Quer dizer, eles fizeram a experiência do Senhor. Agora, meus irmãos e minhas irmãs, a fé, a prática libertadora da comunidade, a vida solidária, a partilha, a oração, a distribuição dos bens, o socorro dos pobres, levou então Tomé e leva hoje nossas comunidades a amadurecer, fazer a experiência dele e assim fazer, por sua vez, a maior profissão de fé de todo o Evangelho, que ele, Jesus ressuscitado, é Senhor e Deus. Olha, dizer que Jesus ressuscitado é Senhor e Deus é dizer tudo. O que é que resta? Nos curvar diante dele para dele receber, viver, beber desta fonte. Bem-aventurados os que não precisam de provas materiais, provas extraordinárias de ressurreição, mas que sustentam sua fé precisamente na vida em comunidade. Na vida em comunidade. Aí estará sempre o ressuscitado. E hoje, nos que sofrem, nos vítimas e nas vítimas dessa pandemia, naqueles que estão tristes, naqueles que estão perdendo a esperança. A igreja tem que ser uma palavra de esperança. Tem que ficar com essa gente, tem que ajudar na medida das suas possibilidades. E como a igreja tem ajudado, abrindo suas portas, abrindo salões paroquiais, providenciando alimento para os que estão ficando desempregados por conta da crise econômica que já superou e nós, podemos dizer, vai superar a crise da doença. Pois é, quanto trabalho nós vamos ter pela frente. Refazer, reconstruir esse mundo que nos é dado por Deus, não é? Esse mundo novo que vem pela sua ressurreição. E por último, quinto ponto, quais gestos concretos estão marcando a vida de nossas comunidades? É a partilha? É o egoísmo? Nós somos a favor da violência? Nós achamos que a paz vem pela violência? Nós não estamos ainda convencidos que a violência gera morte? Podemos ser chamados de bem-aventurados porque cremos sem ver ou esperamos também provas materiais, provas físicas, como Tomé? Caminhemos com o ressuscitado. E para caminhar com o ressuscitado, temos que pensar, estamos caminhando com a comunidade? No momento, as igrejas parecem ainda estarem fechadas por conta da saúde de cada irmão. Mas elas vão se abrir, a comunidade vai se reunir, o mundo novo está chegando. Nós cremos, nós esperamos. E sobre todos dessa bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, permaneça para sempre.